compartilhar com você hoje um texto da Palavra de Deus que se encontra em Josué, no capítulo 24, versículos 14 e 15. A Palavra de Deus nos diz assim: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa foi a decisão de Josué, o líder da nação de Israel, que substituiu o grande líder Moisés, que tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. E agora Josué, que conduziu o povo depois da morte de Moisés, está ali junto com todos os líderes da nação de Israel. E antes deles entrarem na terra prometida, Josué, ele se coloca em primeiro lugar como exemplo. É uma decisão que ele tomou dele servir a Deus juntamente com a sua família. E ele está dizendo agora aos líderes: olha, hoje vocês precisam tomar uma decisão. O futuro nosso como nação depende dessa decisão importantíssima que nós precisamos tomar antes de entrarmos na terra prometida. A vida é feita de decisões. E uma das decisões mais importantes da nossa vida é de que maneira nós poderemos servir a Deus junto com a nossa família. E Josué nos dá algumas pistas importantes aqui para nós. A primeira dessas pistas importantes em relação a servir a Deus através do relacionamento familiar é que nós precisamos, se quisermos servir a Deus através do nosso relacionamento familiar, nós precisamos ter relacionamentos moldados pelas Escrituras Sagradas. Quando Josué diz aqui, eu leio novamente para nós, que nós devemos temer o Senhor e servi-lo com integridade e fidelidade. Há uma maneira certa de servir a Deus. Nós não servimos a Deus do jeito que a gente quer, do jeito que a nossa mente pensa, de maneira alguma. Há uma maneira correta e essa maneira está revelada nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, lá em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja, que a esposa deve respeitar o marido como a igreja deve estar sujeita a Cristo, que os pais devem educar os seus filhos no caminho do Senhor, diante da palavra de Deus, admoestar seus filhos, os filhos devem honrar os seus pais, enfim. Há toda uma maneira correta que a Bíblia apresenta de como nós devemos servir a Deus como família. Então, se quisermos servir a Deus através da nossa família, nós devemos moldar os nossos relacionamentos familiares através das Escrituras. Uma segunda maneira também de servirmos a Deus através da família é abandonando as práticas que desonram ao Senhor. Também Josué disse: joguem fora os deuses que os antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Ou seja, Josué está se lembrando aqui desde lá do chamado do pai da nação de Israel, que era Abraão, que começa lá em Gênesis no capítulo 12, quando Abraão, que era idólatra, ele abandona os ídolos e se dedica integralmente ao Senhor. Ele passa a ter apenas um Deus na sua vida, que é o Deus de Israel, que é o Deus revelado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que não há possibilidade de nós servirmos a dois senhores. Não há como fazer isso. Se nós amamos a Deus, nós devemos servi-lo de todo o nosso coração, força, alma e entendimento, e abandonar tudo aquilo que desonra ao Senhor, práticas que desonram, como idolatria, como pornografia, como maledicência, tantas coisas que entristecem a Deus e que às vezes a gente acha que a gente pode servir um pouquinho aquilo e adorar a Deus e servir a Deus da mesma maneira. Não dá. O reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar por todos nós. E o terceiro ponto que eu chamo a sua atenção também aqui sobre servir a Deus através da família, como eu disse, moldando
relacionamentos pelas Escrituras, abandonando práticas que desonram a Deus e, em terceiro lugar, adotando práticas que glorificam a Deus. Você abandona aquele que desonra e adota a prática que agrada e que glorifica ao Senhor. Sua vida deve ser uma vida devocional, uma vida de culto. Não só quando você vai à igreja para adorar a Deus, mas no seu trabalho, na sua vida familiar, lá no seu colégio, onde você estiver. E uma das coisas que nos ajuda a fazer isso é a prática do culto doméstico, é a vida devocional dentro de casa, todos os dias. Então eu posso adotar práticas que agradam a Deus, o louvor, a adoração, a maneira como me relaciono com as pessoas, tudo tem a ver com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, versículo 31, ele vai dizer para nós: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Assim é a vida de um homem, de uma mulher, de um filho, de uma filha que quer servir a Deus através da família. Ajude seus pais, ajude seus filhos, ajudemos uns aos outros a construir uma família que de fato serve a Deus. Que Deus te abençoe, que a sua família possa ser uma bênção nas mãos de Deus. Um abraço.